Bem, vamos começar, João. João, vê só, vamos começar pela atividade 20. Deixa eu ler aqui. A atividade 20 pede para você usar o comando sequência. Aqui ele mostra como é que é mais ou menos a sintaxe desse comando sequência. Esse comando define uma lista de valores. No caso aqui são valores que são funções. E o comando soma calcula a soma de todos os elementos dessa lista. Bem, ele pede para a gente definir primeiro uma constante n com controle deslizante, que pode assumir valores de 1 até 50. Aí depois ele pede para a gente construir o gráfico da função f de x igual a um somatório de cosseno de kx sobre k. Antes de começar, é bom notar que essa função aqui, ela é um somatório de funções. Opa, desculpa, isso aí vai aparecer de vez em quando, mas é defeito do meu computador. Ela é um somatório de funções. É exatamente aquilo que a gente está estudando agora em cálculo. Ela é uma série. Ele está pedindo para a gente construir o gráfico de uma série. Quer dizer, eu tenho a função cosseno de kx sobre k. Esse k vai variando, então eu tenho, na verdade, cosseno de 1x sobre 1, somado com cosseno de 2x sobre 2, somado com cosseno de 3x sobre 3, etc, 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 até chegar o cosseno de nx sobre n. Bem, o que vai acontecer? Vamos lá para o nosso GeoGebra, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a janela de álgebra. Vamos lá. Primeira coisa, eu não vou precisar, aliás, não, eu ia cortar aqui o gráfico, mas eu vou precisar dele, então vou deixar ele aqui. Primeira coisa que vai acontecer, ele pediu para construir o controle deslizante N. Então vou aqui, em controle deslizante, penúltima, grupo de ferramentas aqui, clico na tela, o nome ele pediu para chamar de N, esse controle vai de 1 até 50, e ele pediu que fosse de números inteiros, então o incremento dele, a variação dele vai ser de inteiro em inteiro, vai ser de 1 em 1. Se eu não colocar isso aqui, ele vai ficar variando de centésimo em centésimo. Então eu quero variação só de número inteiro, de 1 em 1, ok. Então agora eu posso testar aqui, vou pegar a minha seta, sempre que eu quero testar ou selecionar alguma coisa eu pego a seta, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai até 50. Perfeito, meu N está direitinho. Agora, vê só. A gente vai dividir essa construção aqui em duas partes. Primeiro, eu vou gerar uma lista com as várias funções que vão aparecer. Então, vai aparecer a função cosseno de 1x sobre x. Vai aparecer a função cosseno de 2x sobre 2. Depois a função cosseno de 3x sobre 3. Quer dizer, eu vou gerar uma lista das várias funções. A gente também pode chamar essa lista de sequência. Eu vou gerar a sequência dessas várias funções. Ok? Para gerar a sequência, o GeoGebra tem o comando sequência mesmo. O nome do comando é sequência. Então, quando eu começo aqui na área de trabalho, na barra de entrada, quando eu começo a digitar um comando, ele vai me dando sugestões. Então, eu vou pegar aqui S, E, ele já Q, S é Q. Aí apareceu aqui as várias maneiras de usar o comando sequência. Eu vou escolher essa quarta maneira aqui, que é sequência, uma expressão, a expressão da sequência que eu quero. Depois eu digo quem é a variável, qual é o valor inicial dessa variável, qual é o valor final. Você vai entender melhor quando a gente fizer. Então, a expressão de sequência que eu quero é a expressão cosseno de kx sobre k. Eu não vou escrever o somatório, porque o somatório eu vou depois usar o comando soma para fazer esse somatório. Por enquanto eu quero só gerar a sequência, então vou escrever essa expressão aqui. Deixa eu voltar para lá. Então, expressão vai ser cosseno, então COS. Novamente, ele já me dá uma forma de usar o cosseno, vai ser essa primeira maneira aqui, cosseno, e entre parênteses um x, que é a expressão do cosseno que eu quero. Cosseno
O que eu quero? É o cosseno de kx. Então eu vou escrever k. Eu uso sempre o vezes. Eu acho que se eu não botasse o vezes também funcionava, mas eu já estou acostumado a usar k. O vezes aqui é o asterisco, k vezes x. E esse cosseno todo, então eu vou sair aqui do parênteses, o cursor sai do parênteses, eu vou colocar dividido, barra, né, a barra, por k. Então, cosseno de kx sobre k é a minha expressão. Quem é a variável aqui? Quem é que vai ficar variando aqui? Quem vai ficar variando é o k. É o k que vai variar de 1 até n. Então eu vou dizer que a minha variável é o k. Qual é o valor inicial dela? O k vai começar com o valor 1. E o valor final, ele vai até o valor que tiver aqui no n. Então eu vou botar o valor final, n. Tá? Nota que ele já escreveu aqui uma funçãozinha. Então eu vou dar OK aqui. Vou dar Enter. Tá. E apareceu aqui na janela de álgebra, né, uma lista. No caso, essa lista vai ser a sequência que eu estou gerando. No caso, essa sequência agora só tem um elemento, que é a função cosseno de 1x sobre 1. Note que se eu pegar aqui o n e colocar o valor 2, aqui a minha lista aparece cosseno de 1x sobre 1, cosseno de 2x sobre 2. E aqui no gráfico aparece o gráfico dessas duas funções. Aqui embaixo, cosseno de 1x sobre 1, e aqui cosseno de 2x sobre 2. Se eu coloco agora o n para 3, agora, deixa eu abrir aqui para a gente ver melhor a lista. Então agora eu tenho 3 elementos da minha lista. Cosseno de 1x sobre 1, cosseno de 2x sobre 2, cosseno de 3x sobre 3. E aqui no gráfico, 3 gráficos. Bem, ele não pediu para fazer o gráfico dessa lista. Ele não quer o gráfico de cada uma das funções. O que ele quer é o gráfico da soma das funções e não o gráfico de cada uma das funções. Deixa eu voltar aqui para o GeoGebra. Então, ó, eu vou esconder aqui o gráfico, vou deixar essa lista aqui invisível, mas ela continua existindo, ela está aqui. Note que agora eu vou deixar um espaço maior para a gente poder ver. E eu vou variar aqui, ó, n igual a 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Né? Então eu tenho aqui várias funções, cada uma variando o valor de k de acordo com o n que está aqui. Ok? Agora eu vou criar, então eu tenho aqui uma sequência de funções. Agora eu vou criar a soma dessa lista. Ou seja, se a lista tiver 9 elementos, vai ser a soma. Ou seja, eu estou criando agora uma nova função, que é a função dessa função, mais essa função, mais essa função, mais essa função. Quer dizer, é uma função que é uma soma de funções. Ok? Então vamos lá, vamos criar essa soma de funções. Então eu vou botar aqui soma, comando soma, e vou usar essa primeira forma aqui, soma de uma lista. Que lista é essa? É essa lista aqui que eu quero somar. Como é o nome dela? L1. Então, no lugar de lista aqui, eu vou escrever L1. Então, eu boto o L maiúsculo. E para colocar esse L, esse 1 pequenininho que fica aí, eu boto underline 1. Então, L underline 1. E vou dar esse underline, é a tecla lá que fica... logo depois do número 0, né, pelo menos no meu teclado aqui, quando eu uso o Shift. Né, então, vou dar Enter aqui. E agora eu tenho essa nova função, que é uma soma de funções. Ó, como você está vendo, ele está somando cosseno de 1x sobre 1, mais cosseno de 2x sobre 2, mais cosseno de 3x sobre 3, e assim por diante. Vou diminuir novamente aqui a minha janela de álgebra. E aí, ó, à medida que eu vou aumentando a quantidade de elementos dessa, eu tenho aqui uma soma de funções cossenos, até com 50 funções somadas. Se eu boto apenas uma função, é o cosseno de 1x sobre 1,
que é o gráfico da própria função cosseno. Ok? Fizemos a primeira parte. Tem uma observação. Ele pediu aqui para fazer cosseno de kx sobre k. Porém, no desenho que ele mostra nessa atividade, a gente vê que ele não fez cosseno aqui, ele fez seno de um x sobre 1. Né? Ele usou duas funções senos. E o que ele está pedindo aqui em cima, é uma função cosseno e depois uma função seno. Eu vou fazer do jeito que ele está pedindo e depois lá, se você quiser, você conversa com ele sobre ele ter falado aqui em cosseno, mas botou lá no gráfico seno. Bem, a segunda função aqui que ele está pedindo para fazer o gráfico também segue o mesmo raciocínio. Ela é uma soma de funções, um pouquinho mais complicada. Essa função aqui é o seno de 2k menos 1 vezes x sobre 2k menos 1. Bem, eu vou seguir novamente isso aqui, deixa eu apagar. Vou seguir o mesmo caminho. Eu vou lá para o GeoGebra e vamos lá. Esquece essa que está feita aqui, vamos fazer a nova. Então, primeiro eu vou usar o comando sequência. Então, sequência. Novamente vai ser essa quarta expressão aqui. Qual vai ser a expressão? A expressão vai ser essa que ele colocou aqui para gente. Seno de 2k menos 1 vezes x sobre 2k menos 1. Vamos para lá. Então, seno, vou botar 100, né? C é N. Então ele já indica uma forma de usar. Vou usar essa primeira forma aqui, seno. Qual é o x desse seno? Vai ser, abre parênteses, 2 vezes, é asterisco, 2 vezes k menos 1, tudo isso vezes x, então fora do parênteses vezes x, e tudo isso fora do seno agora, dividido, abre parênteses, 2 vezes k menos 1, fecha parênteses. Eu tenho que botar parênteses porque eu estou dividindo por tudo isso, né? Novamente, qual é a minha variável? Ó, quando eu pego a setinha aqui e passo o cursor para a variável, ele vai iluminar a variável toda. Então, qual é a minha variável? Só eu digitar aqui k. Minha variável é k. Novamente, com a setinha agora, valor inicial, 1. Valor final, ela varia até n. Então, valor final, n. E vou dar aqui, Enter. Ok. Então, ó, ele gerou uma nova... Deixa eu passar para cá agora. Ele gerou uma nova lista. Ó, ele está botando aqui seno de 2 vezes 1 menos 1 x sobre 2 vezes 1 menos 1. Se eu pego o n aqui e passo para 2, a lista agora tem 2 elementos. E ele está botando aqui o gráfico da lista, são 2 gráficos. Se eu botar n agora para 3, a lista agora tem 3 elementos, 3 funções. E ele botou aqui 3 gráficos. Bem, eu não quero o gráfico da lista. Vou aqui nessa bolinha azul, se eu clico nela, desaparece o gráfico da lista. Ó. Clico de novo, está o gráfico das 3 funções. Bem, o que é que eu quero? Eu quero o gráfico da soma dessa lista. Soma da lista L2. Então vou aqui embaixo, se eu voltar aqui a janela... E vou copiar aqui, soma, vou usar essa primeira forma aqui, soma. Qual é a minha lista? É a lista L2. Então, L maiúsculo, underline, 2. Ok? O underline, ó, é essa linhazinha aqui, né? Embaixo, como se fosse sublinhar a figura. Underline 2. Então, dou Enter. Tá aqui em laranja, tá? A minha soma de função seno agora. Agora, ó, se eu começar a aumentar aqui o número de elementos, olha como é que fica o gráfico laranja. Se eu vou diminuindo aqui o número de elementos, o gráfico de laranja vai mudando, até que com um elemento só, ele vai ficar a própria função seno, porque ele ficou seno de 2 menos 1
Dá 1x sobre 1, seno de x. Então fica a própria função seno. Ok? Então tá aí os dois gráficos. Tá aqui as duas funções. Lembrando que no gráfico que ele mostra lá no desenho, em vez de ter cosseno aqui, ele fez seno. Mas como ele pediu cosseno, eu vou deixar aqui como ele pediu. Bem, além disso, ele pede para escrever uma barra, como é que eu digo? Um campo de texto, né? Uma barrinha de texto lá no GeoGebra, escrito gráfico das somas parciais de séries de Fourier com n igual, e aí colocar o valor de n aqui. Esse mais n quer dizer que para colocar o valor de n. Então vamos lá, vamos escrever essa caixa de texto. Então vou aqui, caixas de texto. Vamos lá, vou clicar aqui. Deixa eu ver direitinho como é que é o texto que ele quer. Gráfico das somas parciais de séries de Fourier. Então, a minha caixa de texto, né, ela tem duas áreas principais. Aqui onde eu edito o texto e aqui ele mostra como é que esse texto vai aparecer lá. Então vamos lá. De novo. Gráfico das somas parciais de séries de Fourier. Então, gráfico das somas parciais de... Aí ele quer séries de Fourier tudo em maiúscula. Séries de Fourier. Opa, ele não botou tudo maiúsculo. Deixa eu pegar aqui de novo. Não sei porquê. Fixa séries de agora Fourier. Deixa eu ver como é que é. De novo. De séries de Fourier com n igual a tanto. Séries de Fourier com n igual. E aqui eu quero, opa, esse n é minúsculo, esse com n é minúsculo. Deixa eu corrigir aqui, desculpa aí. Com n igual. E aqui eu quero o valor de n. Para colocar o valor de n, eu vou aqui em objetos e vou procurar aqui n, ó, n. Quando eu coloco aqui, em vez de ele colocar a letra n, ele vai colocar o valor de n. Aqui em cima aparece uma caixinha com o n, mas aqui embaixo aparece o valor que o n está. Com n igual a tanto. Ok? Tá aqui embaixo a minha caixinha de texto. Eu vou pegar a seta aqui, vou selecionar ela, vou colocar ela aqui em cima. Vou de novo clicar nela. E aqui, olha, na janela de visualização, onde tem aqui o título da janela, tem um botãozinho aqui do lado, ó, um triângulozinho preto. Eu clicando nele, aparece uma nova barra aqui. Essa barra permite que eu dê uma formatação, mude cor, espessura, coisa assim, do elemento que está marcado. Aqui é a caixa de texto que está marcada. Então, ó, eu vou pegar aqui a cor de fundo dela, vou colocar em amarelo, vou colocar ela em negrito. Vou aumentar aqui o tamanho para grande, ok. Bem, vou fechar aqui a janela de álgebra. Vou colocar esse título aqui em cima. Ok. E pronto, tá pronto aí. Opa, tá pronto aí. Deixa eu sumir com essa barrinha aqui. Pronto. Tá pronta a nossa atividade 21. Qualquer coisa, tu volta aí o vídeo, vai dando umas paradas no vídeo para ver. Valeu, bicho. Já já eu te mando outro. Até mais.